Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso capítulo 4. Estamos continuando as nossas revisões aí. Então eu vou continuar fazendo a revisãozinha agora, falando de semelhança de triângulos. Vou fazer algo bem simples, tá bom? Mas é só para lembrar um pouquinho aquilo que a gente viu durante as aulas e tentar recordar um pouquinho com vocês. Então vamos lá, ó. Semelhança de triângulos. Para que dois triângulos sejam semelhantes, eles precisam ter duas coisas importantes. Os lados homólogos são proporcionais. O que é lado homólogo? São os lados correspondentes. Por exemplo, eu vou fazer meio sem régua, mas eu quero que vocês entendam. Se eu pegar aqui, ó, um triângulo assim, falar que esse aqui, ó, lado 1, lado 2, lado 3, e eu pegar um outro triângulo maior assim, o que corresponde com esse 1 é esse aqui, ó. O que corresponde com o 2 é esse, e o que corresponde com o 3 é esse. Então, lados correspondentes. Daqui para cá, tá vendo que o de baixo é maior. Quanto que ele é maior? Ah, ele é 2 vezes. Então, se daqui para cá é 2 vezes, esse para cá tem que ser 2 e esse para cá tem que ser 2. Isso aqui ser lados homólogos proporcionais, tá? Se for 3 vezes maior, então tem que ser 3 para tudo. Se for 1,5 vezes maior, tem que ser 1,5 vezes para tudo. E os ângulos correspondentes são congruentes. Então, esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo aqui, ó, tem que ser igual a esse aqui, e esse ângulo aqui tem que ser igual a esse aqui, tá? Beleza. E aí, falei, nós temos três casos de triângulos semelhantes, tá? Três casos da semelhança de triângulos, que são ângulo, ângulo. Se você tiver dois triângulos em que dois ângulos são iguais, então com certeza eles são semelhantes. Lado, ângulo, lado. Se você tiver dois triângulos onde eu tenho um lado, um ângulo no meio e um outro lado proporcionais, então os dois são semelhantes. E a mesma coisa com os três lados. Se eu tiver um triângulo, dois triângulos que têm os três lados proporcionais, então eles são proporcionais, são semelhantes, tá bom? Isso aqui é teoria, né? Porque às vezes vai cair um exercício e você só vai resolver. Tipo esse aqui, ó, eu só vou resolver. Mas eu pergunto para você, como é que eu consigo garantir que eles são semelhantes para poder conseguir resolver? Então, às vezes o exercício ele já te afirma, ó, eles são semelhantes, então resolva, beleza. Mas e se ele não afirmasse? O que eu teria que fazer? Eu teria que provar. Como é que eu provaria ele? Por exemplo, esse aqui eu poderia provar pensando em ângulo, ó. Esse ângulo aqui, ele está no pequeno e ele está no grande, então ele faz parte dos dois. Agora, se eu tivesse, por exemplo, essa reta paralela com essa, como elas são paralelas, esse ângulo aqui é igual a esse. Então, por conta de ângulo, ângulo, eu consigo falar que eles são semelhantes. Aí eu posso afirmar e fazer as continhas, tá? Tudo bem, até aí tudo bem. Mas como é que eu faço as contas então? Como é que eu uso a ideia de semelhança para construir, para criar alguma coisa? Eu tenho dois triângulos, eu tenho o triângulo ABC e ADE, tá? Eles são semelhantes e a pergunta é, quanto vale o AC? Quanto vale esse tamanho inteiro aqui, ó? Daqui até aqui. Vamos descobrir já. Olhando, eu dei uma dica na sala de aula para vocês separarem os triângulos. Aqui, esse em especial, não precisa. Eles já estão posicionados de maneira bem correta. Mas se eu separasse, eu teria 70 no pequeno aqui, ó, 70, 45 aqui. Aí eu teria no grandão, não sei, e 108 aqui. E se os triângulos são semelhantes, eu poderia falar que esse lado está para esse, 70 está para x, da mesma forma que esse para esse, 45 está para 108. Tá bom? Aí você vai multiplicar em cruz. E aí é só continha. 45x igual 108 vezes 70. X é igual a 108 vezes 70 dividido por 45. Ó, dá para dividir por 9 esse e esse. Se eu dividir, deixa eu trocar a cor da caneta. Só para simplificar. Se eu dividir aqui por 9, vai dar 5. Então, dividido por 9. E aqui também, dividido por 9. Se for 10 é 90. Depois 11, 99. 12, 108. Então aqui é 12. Legal. E aí o 5 e o 70 dá para simplificar também, tá vendo? Porque daí o 5 e o 70 vai dar 1, sobra 2, dá 14. Então cancela esse com esse, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 14. Então no fim das contas você vai fazer só x igual 12 vezes 14. 12 vezes 10 é 120.
12 vezes 4 é 48. Então, 168 centímetros. Então, a medida do meu AC, que é o que eu chamei de X, é 168 centímetros. Ok? Entenderam mais ou menos a ideia, né? Muito bem. Vou pegar um outro aqui agora, só que ele está fora de posição. E aí eu vou arrumar ele para vocês poderem visualizar o que eu estou querendo falar quando eu falei para vocês que a gente separa muitas vezes os triângulos na mesma posição para ficar mais fácil. Ele fala aí, ele dá dois triângulos, ele fala que o AB é 16, o BC é 12 e o E é ponto médio. Apesar de não parecer, ele é ponto médio de BC. Muito bem. Então, se eu for colocar os valores, ó, AB é 16. O BC, aqui ó, é 12. E aqui é ponto médio, então aqui é 6 e aqui é 6, tá bom? E ele quer saber DE, ele quer saber esse cara aqui, ó. Mas vamos lá então, ó. Olha só. Você concorda que ele já afirmou que eles são semelhantes? Eu vou pintar esse ângulo aqui de vermelhinho. Fiz isso em sala, hein? E vou pintar esse ângulo aqui de azul. Aí o que acontece? Olha para o triângulo grande, 90, azul, vermelho. Olha para o triângulo pequeno, ó. Vermelho, 90. Então, automaticamente esse aqui vai ter que ser o azul. Ah, por que eu estou falando isso? Porque agora você pode separar eles, desenhá-los assim, os dois um do ladinho do outro, na mesma posição. O pequeno e o grande. Coloca os ângulos de acordo com o que você queira. Eu quero pôr o azul aqui embaixo. O 90 com certeza tem que ficar aqui. Então, automaticamente, o meu vermelho ficou aqui em cima. Beleza. Agora eu vou colocar os valores correspondentes. Ó. No triângulo grande, entre o azul e o 90 é 16. Então, 16 entre o azul e o 90. Entre o 90 e o vermelho é 12. 90 e vermelho é 12. Tá aqui, ó. Agora, no pequeno, entre o vermelho e o... Ó, entre o azul e o vermelho é 6. Tá vendo? E entre o azul e o 90 é x. Muito bem. Agora eu consigo fazer as relações. Mas eu quero x, eu teria que falar que 16 está para x, 12 está para esse, ó. Eu não sei esse. Tudo bem, então. Vamos descobrir esse cara aqui primeiro, ó. Como? Pitágoras. Com Pitágoras eu descubro esse e depois eu consigo fazer a relação. Então vamos lá, ó. Y ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, 16 ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 144 mais 256. Y ao quadrado é igual a 400. Y é igual a raiz de 400. Y é igual a 20. Muito bem. Então aqui é 20. Agora eu posso afirmar que... Deixa eu trocar a cor da caneta. Agora eu posso falar que 16 está para x, assim como 20 está para 6. Tá vendo que tem que ser os lados iguais para poder pegar. Eu não posso pegar 12 com 6, porque o 12 é esse tamanho e o 6 é esse, ó. Eu poderia pegar o 12 com esse, só que esse aqui não tem como descobrir porque eu não sei o x. Mas aqui daria para deu para descobrir quem era o y, ok? Então ficou assim, ó. 16 para x e ficou 20 para 6. Multiplica em cruz. 20x igual a 16 vezes 6. X é igual... 16 vezes 6, ó. Isso aqui dá para fazer. 6 vezes 6, 36 vão 3. 6 vezes... 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. 96 sobre 20. Divide por 2, 48 sobre 10. Divide por 10, 4,8. Muito bem. Então, o x é 4,8, tá? Observações importantes. Eu tenho um teoreminha que eu uso para isso, né? Que diz o seguinte. Se eu tiver um triângulo ABC e, por acaso, eu pegar uma reta e dentro do triângulo essa reta for paralela a um dos lados, então os dois triângulos que viraram são semelhantes. O ABC é semelhante ao ADE, tá? E aí a gente fala que existe uma constante de proporcionalidade. Que é essa constante de proporcionalidade? É tipo, quantas vezes o menor o maior é menor... quantas vezes o triângulo maior ele é em relação ao triângulo menor. Tipo assim, ele é uma vez maior, ele é 2 vezes maior, ele é 3 vezes, ele é 1 vez e meia. Isso a gente chama de constante de proporcionalidade. E essa constante funciona não só para tamanhos de lados. Funciona para os lados, funciona para as alturas, funciona para o perímetro.
Só que para a área também funciona, só que essa constante vai ao quadrado. Se eu falar que a área do pequeno vale 5 e eu quero saber a área do grande é 5 ao quadrado, é 25, tá bom? É essa a ideia. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Esse é o resuminho do capítulo 4 nosso e daqui a pouco eu volto para a gente fazer o resuminho do capítulo 5. Tchau, tchau.